Oi, turma, está aberta a Sala das Professoras. Esse é um podcast das co-candidatas a deputada federal. A gente vai estar nesse rolê, nesse programa aqui do podcast, ouvindo as pessoas e conversando muito sobre as pautas da educação. Nos sigam, @Vozes da Educação PSOL, e a gente vai começar esse bate-papo gostoso na Sala das Professoras, primeiro com a chamada, né, gente? Que é de praxe as professoras fazerem chamada. Então, eu gostaria de chamar aqui a primeira professora, a professora Liana. Presente. Professora Rebeca. Presente. Professora Érica. Presente. E eu, professora Ana Karina. Presente. Todas presentes, então, nessa sala de professoras. A gente vai para a nossa primeiro exercício de classe, né? Como a gente costuma fazer. Bom, a gente vai para a nossa apresentação, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros na altura do ombro, uso óculos de grau, olhos claros, estou com a camisa roxa escrita professora, feminista, mãe atípica. Sou professora há uns 30 anos, mais ou menos. Já fui de escola particular, já fui temporária. Hoje eu sou efetiva na rede estadual. Sou professora de história, né? E estou adoecida, porque eu fiz uma cirurgia recente nos tendões do ombro, e é essa vida de professora, né? Muitos rolês, muitas dificuldades, e a gente está se colocando nesse espaço da política. E eu gostaria que a próxima professora se apresentasse. Ok, olá. Sou a professora Liana Matias, tenho 40 anos, sou professora de artes. Atualmente, sou professora temporária da rede estadual em 2 escolas. Ser professora temporária não está sendo nada fácil, viu? Sou formada em artes cênicas, licenciatura em teatro, licenciatura em artes visuais, pedagogia e também em cultura africana. Sou atriz, amante das artes e sou mãe de uma menina linda chamada Isis Flor, que é o amor da minha vida. Sou uma mulher negra, né, que sou luta, sou resistência e tenho um sonho que todos possam ter as mesmas oportunidades, direitos, independente da sua cor, da sua raça. E aí, professora, quem é você? Gente, boa tarde. Eu sou a professora Rebeca. Eu quero primeiro agradecer aqui pela equipe aqui, né, do estúdio. Olha aqui, ó, tem pão de queijo, tem uva, morangos, gente. Morangos. Eu tô aqui com pena de comer o morango. Então, eu sou a professora Rebeca, sou uma mulher branca, eu tenho cabelos e olhos castanhos, estou com um óculos vermelho, uma blusa vermelha escrita professora feminista anticapitalista. Eu sou professora de matemática do Estado há 16 anos, sou formada nas greves da educação, na luta pelo direito da educação. Desde o começo do ano, eu estou fazendo doutorado, estou afastada para fazer doutorado, né, na educação, na UFC. Eu sou casada com a Angeline, eu sou filha do Arthur e da Evanilda, que eles ficam meio loucos, né, com essa minha correria e essa minha luta, ficam preocupados, mas me apoiam muito. E eu sou militante dos Anticapitalistas, um coletivo do PSOL. E aí eu passo a minha amiga, camarada, a mãe do Rudai, a gente se conhece há muito tempo e adoro, a Érica Pontes. Oi, gente. Então, eu sou Érica Pontes, sou uma mulher negra, cabelos curtinhos aqui, meus cachinhos tradicionais estão guardadinhos por enquanto, cabelo curto. Sou uma mulher negra de pele clara, uso óculos agora depois dos 40, né? 40 a mais, usando óculos. Estou usando uma blusa verde escrita professora, feminista e ambientalista, porque isso diz muito da minha militância e da minha formação, né, acadêmica. Minha primeira formação é toda na geografia, da licenciatura ao doutorado. Recentemente, no começo do ano, terminei o curso de pedagogia na minha queridíssima UFC, então, a minha segunda graduação, e sou professora há 22 anos, efetiva da rede estadual de ensino do estado do Ceará, na área de geografia, mas também já fui coordenadora escolar, coordenadora de área, e na militância ambientalista, né, gente? Ativista climática, buscando adiar o fim do mundo. Tem aqui na nossa estante tem esse livro do Krenak. Ideias para adiar o fim do mundo passam exatamente por esse universo de educação, e a gente está aqui juntas para tentar
achar soluções para esse planeta, porque não existe planeta B, a gente tem que achar soluções, é nesse aqui mesmo, através da educação, estamos juntas. Pronto, professora, me apresentei. Então, deu para perceber que somos todas do chão da escola, né? E aí, nessa pegada de chão da escola, e depois da nossa rodada de apresentação, a gente vai para o nosso segundo exercício, tá? Por que uma chapa coletiva? Primeiro dizer que eu tive essa tarefa de convidá-las. E não me culpem, tá, gente? Porque eu sei que é um espaço... O espaço da política ele é muito masculino e ele é muito difícil da gente alcançar. Então, diante das dificuldades, né, das vontades, mas também dos medos e das diversas tarefas que nós fazemos, veio a ideia da chapa coletiva e a pegada da educação ela é fundamental. Que a gente tem um congresso inimigo da educação e nada melhor do que 4 professoras feministas para estar trazendo para essa chapa coletiva a força da educação. Eu queria que vocês pudessem falar, Rebeca, aí falasse um pouco sobre a chapa coletiva. Então, né, a chapa coletiva ela não é uma coisa nova, tá, gente? Ela não surgiu agora, né? Não, inclusive nós, né, Karina, inclusive, a Karina já participou, já teve numa chapa coletiva chamada Vozes Feministas. Então, eu acho que a gente do PSOL é o partido que tem mais chapas coletivas no Brasil, né? E já tem mais de 10 anos que as chapas coletivas existem, né? E só que mesmo com tanto tempo, a regulamentação, né, a Justiça Eleitoral não avança na regulamentação dessa política, né? Dessa forma criativa de se apresentar, né, para a sociedade, né? A chapa coletiva ela vem para, inclusive, questionar esse papel tradicional da política, né? Trazer algo mais inovador, criativo. Ela passa, inclusive, para tentar superar as questões dos grupos excluídos, né? Que muitas vezes ficam à margem nos partidos em relação à questão financeira, em relação à visibilidade. Então, essa chapa coletiva vem para falar disso, tentar se apresentar e superar um pouco isso, né? Inclusive, entre nós aqui, né, tem um debate que é muito caro para nós feministas, que é a questão da interseccionalidade. E a gente não vai aprofundar esse debate aqui, mas eu acho que vale a pena, em algum episódio, a gente trazer isso, né? E eu acho que a regulamentação tem que avançar muito, né? Por exemplo, que tal poder colocar o nome da urna como sendo a coletiva, a foto da urna, né? Importante. Aparece só uma pessoa, poderia ser a coletiva. Então, avançar no debate seria fundamental. E a justiça, quando avança no debate, faz punir ou faz, inclusive, atrapalhar a chapa coletiva. Vocês lembram de 2020 que a coletiva Nossa Cara foi impugnada pela justiça? Foi impugnada, elas recorreram e conseguiram, ganharam, né? Então, assim, vem às vezes para atrapalhar. Nossa Cara que foi eleita, né? Isso, e foram eleitas. Exatamente, foram eleitas. Então, assim, essa política, né, essa forma de fazer política, ela vem chamando a atenção, né? Então, e assim, gente, não quer dizer que o companheiro e a companheira que vai, né, também não representa um coletivo, né? Também não está junto com os movimentos sociais. Também é uma candidatura que está junto com os coletivos e é coletiva. Mas eu acho que... E também não é para nem... Né? A gente da esquerda tem muito isso, né? De fazer muitas campanhas coletivas, né? Então, é para isso que a gente se apresenta dessa forma. E complementando, não é só sobre eleger mulheres professoras. Sim. É também mudar a forma de fazer política, né? Política de forma colaborativa, menos individualista. E eu acho que nosso coletivo Vozes da Educação, é a representação da mulher na política. Incentivar outras mulheres, outras coletivas de mulheres a entrar, a participar. Porque quando professoras ocupam Brasília, o Congresso, a voz da educação chega lá no Congresso. E esse é o nosso objetivo. Professoras ocupando Brasília. Levar nossa experiência de sala de aula... Como profissional da educação, esse contato direto com o aluno, com a família, entendendo todas as nossas experiências, transformar isso em propostas, em políticas públicas que, de fato, às vezes as pessoas pensam, Brasília é uma coisa tão distante, mas tudo que acontece lá
implica diretamente na nossa sala de aula. Então, eu não quero só falar sobre educação. Eu quero estar lá discutindo sobre educação, transformando essa educação que eu acredito. Porque só se muda um país com a educação. Tanto que sou professora, estou aqui na luta e estou porque eu acredito na educação. E você, professora Érica? Diz aí. Não, eu queria trazer para a gente uma coisa que um camarada nosso, Daniel Cara, né, que é uma referência para nós, né, tanto teoricamente quanto na militância, né, ele traz muito que é sobre os temas nacionais, né. Então, a educação virou nos últimos anos, né, sei lá, desde 2018, né, que teve toda a ascensão da extrema-direita, inclusive com a eleição para presidente daquele inominável, que eu não vou nem citar. Ele não. Ele não, nem o filho dele. Mas onde a educação foi diretamente ameaçada, né? A gente vivenciou muitas ameaças legislativas, tanto nos níveis municipais, estaduais, mas também federais, com aquela política horrorosa do Escola Sem Partido, que em muitos a gente lutou muito, né, contra isso. Os projetos de lei, eles não avançaram, mas a ideia de que o professor e a professora são inimigos e inimigas, ela permanece. Quantas e quantas professoras já não foram ameaçadas em sala de aula? Eu, particularmente, fui. Em 2023, eu sofri um ataque racista e misógino dentro da escola por um grupo, né, de meninos influenciados pela Deep Web e por essas ideias da extrema-direita, ofendendo os professores, né? Então, a gente tem que lutar dentro da sala de aula, mas a gente tem que também construir política pública. Por isso que a nossa candidatura ela vai rumo ao Congresso, né? É importante dizer que essa conjuntura ela nos faz visualizar o Congresso como destino, no sentido de que o Congresso é tido como inimigo do povo, como a Ana Karina falou, o Congresso é tido como inimigo da educação. Lá as políticas públicas elas são de fato decididas, né? E a gente sabe como são os conchavos, as emendas PIX, as emendas parlamentares. Então, a gente quer mudar esse cenário, falando desses temas, esses grandes temas nacionais, e colocando a educação como prioridade, como exemplo de desenvolvimento, colocando o país assim nos grandes temas, inclusive geopolíticos, né? Para a gente desenvolver um país, a gente não precisa só de indústria de base, né? Uma siderúrgica que causa poluição. A gente tem que desenvolver tecnologia a partir, inclusive, das nossas escolas. Porque, para quem duvida que no chão da escola a gente não faz pesquisa, a gente faz e faz com bastante qualidade. Mas tudo isso passa pelas legislações que são criadas ou são destruídas lá no Congresso Nacional. Então, é por isso que a gente está de olho em Brasília. Por isso é importante as professoras estarem onde as decisões são tomadas, que tudo que se decide lá chega e impacta diretamente na nossa sala de aula, no nosso dia a dia, em tudo. E acrescento um elemento. Muita gente faz política pública sem nunca ter dado uma aula. Né? A gente conhece muito bem gestores que nunca deram uma aula. Na teoria é muito bonito. Exatamente. E quando chega nessa época de eleição, todo mundo diz defender a professora, o professor, a educação, mas depois que é eleito, nem é professor, nunca pisou na sala de aula, nem quer ter o salário de uma professora, nem o trabalho que nós temos, né? Mas diz defender. Quer só o salário de parlamentar e nunca entrar numa sala de aula numa escola pública, principalmente. Mas, na verdade mesmo, a gente está no Chapa Coletivo que a gente só gosta de viajar em grupo. Então, a gente vai para Brasília, em grupo, entendeu? Porque a gente só gosta de fazer viagens em grupo. Porque a gente é tudo militante. Compartilhar as experiências. Tem gente para carregar as bandeiras, tem que usar o megafone. Né? Isso. Então, entendendo todo essa nossa apresentação e o porquê da Chapa Coletiva, levando em consideração que nós, mulheres, somos a maioria da população, a maioria das eleitoras, e que comparece, inclusive, porque a gente valoriza muito o voto. Né? Então, diante dessa valorização do voto e da importância da política nas nossas vidas, a gente fez aí esse primeiro exercício, segundo exercício. Vamos para o terceiro exercício de classe, né? Para a aula ficar ainda mais forte, né? Pode-se assim dizer. É para copiar?
Não, é para tirar foto. E aí eles tiram foto mesmo, né? Não, agora eles só tiram foto. Agora eles só tiram foto, não querem copiar mais, não é verdade. Mas são as coisas, a modernidade. Aí a gente pergunta, né? tu vai passar limpo isso aí quando chegar em casa? Não. Pelo menos isso. Ô, gente. A gente trouxe copiar, para ótimo. esse terceiro exercício nosso as pautas bombas que o Congresso Nacional trata sobre educação, né? Eu trouxe um tema, por exemplo, que é o homeschooling, que eu vou, inclusive, deixar de lado esse estrangeirismo que é muito ruim, na minha opinião, e vou chamar como realmente é, né? Que é a educação domiciliar, que ela vem ganhando corpo e de uma forma assustadora. Primeiro que ganha o espaço no Congresso com coisa ruim, né? Depois que ele foi eleito, ele aprova, inclusive através do Congresso, né? Os deputados federais aprovaram que o homeschooling, ou melhor, a educação domiciliar, ela não é ilegal, ela pode existir, né? Então, é um projeto de lei que está lá no Congresso e pode ser aprovado no Senado. E se isso for aprovado, gente, isso traz vários elementos muito ruins para a educação e para a sociedade. Porque, inclusive, essa educação domiciliar, ela vai em cheio contra o artigo da Constituição 205, que diz que a educação é um direito e é um dever do Estado e depois da família, tá? Coloquei isso na ordem como está na lei, porque a educação domiciliar, ela tira esse dever do Estado aos poucos. E isso, como a gente está no neoliberalismo, que é um momento em que é o Estado mínimo que se defende, né? Isso é muito perigoso para nós, né? Então, tirar da escola a tarefa de educar, melhor, de passar os conteúdos, a parte científica, isso é muito, muito ruim. Tem vários elementos, mas eu queria trazer só alguns, porque senão não vai dar tempo aqui a gente conversar muito sobre isso, porque eu quero trazer também, quero que vocês coloquem outras pautas também, bomba do Congresso, né? Então, eles justificam, né, dizendo que as professoras ou os professores têm um aspecto político, que é aquela coisa os professores doutrinadores, né? Sim. Então... Sim. E a gente sabe, gente, a gente mal tem tempo de dar o conteúdo que é para a gente dar. E olha, toda semana a gente planeja, né? Antes de entrar em sala, a gente planeja, em cima de um material didático, que é o livro didático, a gente planeja coletivamente por área e a gente cobra de nós mesmos o conteúdo que é para ser dado, porque vai para a prova, né? Então a gente nem tem tempo, porque também há muita bagunça na sala de aula, então quem dera que a gente pudesse fazer a chamada e dar todo o conteúdo e ainda poder falar de política, né? Conscientização seria bom demais. Mas, perfeito. Infelizmente, essa não é a realidade. Mas eles usam esse argumento, na verdade, para defender aí a educação domiciliar. Tem um argumento religioso, esse é terrível, porque também vai contra a ciência, que vai defender uma teoria criacionista, e lembrando que o nosso país ele é muito diverso, então tem muitas religiões, e a gente não pode abraçar uma só e lugar de religião não é na escola, é lá na igreja, por isso que ela existe, né? E na casa da pessoa. Então, isso serve, na verdade, para negar a ciência. E, para fechar mesmo, tem um outro elemento muito preocupante dessa educação domiciliar, que é o ataque às crianças e à juventude. Então, vai contra o ECA. Isso. Porque a escola ela é um espaço de proteção a essas crianças, em especial as meninas. Gente, nós temos dados aqui alarmantes sobre casos de violência contra crianças de 0 a 4 anos, por exemplo. 79,9% dessas violências, a maioria sexuais, acontece dentro de casa, né? Com familiares próximos, né? Exato. E vale ressaltar isso, é importante esse dado. É verdade. 69% de 0 a 18 anos da violência sexual acontece também dentro de casa. Então, a escola é o lugar, digamos assim, que passa a segurança, é o lugar de denúncia dessas violências. E aí, se a gente for olhar esse Brasil imenso, quem é que cuida dessas crianças? Quem é que iria lecionar em casa para essas crianças? Olha aí, caiu para cima de nós, mulheres. Sinceramente, gente, nós, mães, mulheres, trabalhadoras, nós damos conta do trabalho fora de casa, dentro de casa, a gente mal tem tempo de acompanhar as tarefas dos filhos. Já pensou se os pais conseguissem acompanhar as tarefas dos... Nossa, seria ótimo. Mas não é isso que a gente tem. Então, a realidade fora da nossa realidade brasileira, né? Inclusive mais da metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, não tem como a gente deixar de trabalhar para ensinar os filhos em casa, né? Então tem grandes problemas em relação a isso, mas para concluir aqui minha fala, né?
uma pauta que está no Congresso, prestes a ser aprovada, e a gente não pode. A gente vai estar lá em Brasília brigando contra essa possibilidade de ser aprovado o homeschooling. E posso acrescentar uma coisa? Claro. É uma conexão muito forte com o debate que a gente tem sobre a luta das mulheres. Não é à toa que nas nossas blusas todas aqui a gente se coloca como feminista. Por quê? Porque, como você disse, a escola é um espaço de proteção. Aqui no Ceará, a gente tem uma legislação que obriga todas as escolas a terem as comissões de prevenção e proteção à violência. Então, nessas comissões que devem ser compostas, né, pelo Inclusive, diretor... uma lei do nosso companheiro, né, deputado Renato Roseno, sim. do PSOL. É uma lei incrível, né, que foi, inclusive, foi de autoria do mandato, mas foi construída a várias mãos, com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual, com o Ministério Público, né, para tentar garantir proteção dessas crianças, para que a escola, proteção das crianças e também dos professores e das professoras, porque, na maioria dos casos, quem identifica as violências nas crianças, em especial as violências sexuais, são as professoras. Uma professora que a criança, o adolescente ou a adolescente tem confiança, vai contar, e às vezes a gente fica sem saber o que fazer com essa informação, né? E aí toda escola, não vou me alongar aqui, mas quem está ouvindo, saiba que se na sua escola não tem essa comissão, tem que formar essa comissão para poder ter formação, para ter um lugar seguro, né, para que as denúncias sejam feitas e a escola faça o caminho da rede toda de apoio, né? Porque a responsabilidade não é só da escola. Tem toda uma rede de proteção à criança e adolescente, mas normalmente parte da escola, por isso que o homeschooling, a educação domiciliar, não cabe, né? A gente defende ir para a escola porque a criança vai ter todo esse aparato, inclusive de proteção às violências. Dando continuidade, falando sobre educação, e o tema não poderia ser outro, queria também colocar uma pauta, destacar uma pauta muito importante do Congresso Nacional, o fim da escala 6x1. E por que eu estou falando de educação? Porque quando a gente fala do fim da escala 6x1, logo se pensa em economia. Mas somos professoras. E eu sou defensora da educação. E quando eu penso nesse fim dessa escala 6x1, penso na educação. É fundamental priorizar tempo para se estudar. Ninguém adquire conhecimento, ninguém consegue planejar seu futuro exausto, sem tempo. Pessoa trabalhando 6 dias, trabalhador 6 dias por semana, ele não tem tempo para estudar. Ele não tem tempo para conviver com a sua família. Ele não tem tempo para se qualificar, às vezes nem para dormir de forma adequada ele tem tempo. Imagine para estudar. E aí entra num debate. Se eu estou cansado, mas eu preciso trabalhar, fica, se der, eu estudo. Se der, eu faço o curso. A evasão se escolar. der, entra exatamente nesse ponto, né? Evasão escolar. Ele não tem como concluir o seu curso. Então, eu acho que debater também sobre o fim da escala 6x1 é falar sobre educação. Sim. Queremos construir um país que educação não pode ser privilégio de alguns. Tem que ser direito de todos. Para ser direito de todos, temos que lutar por esse tempo. Precisa de tempo para estudar, precisa de tempo para aprender, para você poder concluir o seu curso e não ter que parar pela metade, não ter que desistir. Porque entre comer, que é urgente, e estudar, eu vou deixar estudar para depois. Sim. Né? Não se constrói uma sociedade com jovens exaustos, cansados, sem tempo nem para planejar o seu futuro. Imagine estudar. Quando a gente fala, então, desse fim da escala 6x1, só me vem esse sentimento de muitos alunos. Estou em sala de aula, sou a única aqui das 3 que estou atualmente em sala de aula. Acabei de sair de uma turma de 3º ano, onde o aluno estava dormindo. Eu falei, meu irmão, o que está acontecendo? Professora, estou tão cansado. Não deu tempo nem almoçar, vim direto aqui para a sala de aula, porque senão eu não poderia entrar na primeira aula e tinha que entregar o seu trabalho. E aí a gente conversou bastante. Como é que eu consigo construir um futuro sem o jovem ter tempo para se qualificar, ter tempo para estudar, né? E aí, Rebeca, qual a tua pauta do Congresso? Uma parte aí nisso aí, o Senado sentou em cima, né, gente? Total, foi pro recesso, voltou agora, fica usando de chantagem. As nossas vidas, as vidas dos trabalhadores estão em jogo e eles ficam fazendo politicagem com a pauta da classe trabalhadora, né? A pauta da vida da classe trabalhadora, porque isso é
pelo direito ao descanso, gente. Isso é pelo direito a estar com a família. Eles não são tão famílias, né? Então, assim, é bem complicado, né? Eu queria Cuidar pegar do estudante, cuidar dos professores, dos profissionais da educação, é investir no futuro do país. Sim, sem dúvida. Né? Eu queria pegar esse gancho do tempo, né? Lembrando aqui da outra pauta-bomba, que é os cortes orçamentários, e pegando aqui o exemplo da escola de tempo integral. Sim. Primeira coisa é dizer que nós aqui defendemos uma educação integral, não só uma escola de tempo integral. Porque quando a gente vê assim, as escolas de tempo integral, meio que parece que é o trabalho dos meninos, né? Virou, assim, de maneira geral, né, um depósito de crianças que tem que estar lá 7, 8, às vezes 9 horas por dia, né? Porque tem que dar conta das escolas todas de tempo integral. E aí a escola parece uma fábrica, né? Enfim, livros e mais livros sobre isso, né? O Paulo Freire está aqui em cima da mesa, né? Presente. Mas, em 2023, foi aprovado pelo governo federal, né? O programa, né, de educação integral, mas o que a gente tem visto é que as escolas se tornaram esse lugar meio de depósito, né? Os meninos têm que ficar lá o dia todo, né? E aí você não tem uma escola que trabalhe os conteúdos, as aprendizagens, né? Realmente o menino tem que aprender matemática, tá aqui a professora Rebeca, tem que aprender geografia, tem que aprender... Mas, se ele passa o dia todo na escola, ele também tem que ser, eles e elas, né? Eles têm que ter acesso às artes, eles têm que ter acesso à cultura, eles têm que ter esporte, eles têm que ter momento de lazer, inclusive, já que eles passam o dia todo lá. E aí, se você tem corte orçamentário para o programa de escola de tempo integral, essa escola realmente vai se manter como um depósito. Você não vai ter uma infraestrutura adequada para que o menino faça uma dança, para que o menino exercite o teatro, para que a escola tenha um auditório, para que tenha um jardim, eu que sou da pauta ambiental, né? Escolas verdejantes, né? Adoro. Ou escolas verdes, com ótimos jardins, com espaço, né, para produção ao ar livre. Não, o que você vê são escolas quadradas, encaixotadas, os meninos dentro de uma caixa branca o dia todo. Algumas escolas têm o luxo, né, de ter ar-condicionado, outras nem isso. Um ventilador barulhento que a gente não consegue falar. A gente perde a voz enquanto professor, os meninos não escutam nada. Ou seja, a escola vira só esse depósito para poder o trabalhador, em especial a trabalhadora, conseguir dar conta de trabalhar o dia todo e o menino estar em algum lugar. E não é isso que a gente defende. Aí está lá no Congresso a redução do orçamento, redução do investimento para o programa. Foi mudada aí a PEC, né? Agora o vínculo é só de 4% do Fundeb é para a escola de tempo integral. E há quem diga que isso é vantagem, porque agora está direcionado o dinheiro, mas a gente já viu vários cálculos dizendo que isso, na verdade, é uma redução. Né? Porque isso, na verdade, deveria ser 10%, deveria ser 20%. Por quê? Porque está no PNE. Sim. Né? Assim, você tem que ter pelo menos 35% das escolas no país com tempo integral, até 2036. Então, como é que você vai ficar enfiando os meninos e as meninas o dia todo na escola sem você ter recurso para ter uma aula de qualidade? Eu, por exemplo, sou da geografia. Menino, para eu conseguir um ônibus para fazer uma aula de campo. Gente, eu não sei nem quando foi a última vez que eu fiz uma aula de campo com os meninos. Aí, não, mas consegue o ônibus. Consegue. Aí eu consigo o ônibus por terceiro ano A. O terceiro ano B e o terceiro ano C não vai para aula de campo. Como é isso? Então, eu preciso ter recurso. Então, fiquemos de olho no Congresso, que daqui a pouco, inclusive, vai ser voltada a lei orçamentária para o próximo ano, e a tendência é que o Congresso faça ainda mais cortes. E aqui só uma colocação, porque aqui no estado do Ceará é exemplo, né, para todo o país sobre essas escolas. O ex-ministro era o nosso ex-governador. Camilo Santana, modelo. Ministro da Educação. Então, ele conseguiu aí estender um número grande de escolas de tempo integral, e o que a gente vê é a escola sem estrutura de banheiro, os alunos, às vezes, o refeitório, eles sentam no chão, porque não tem um refeitório, a hora do descanso é no chão também, né? Então, assim, falta estrutura mínima, e a gente vê que, às vezes, a gente até brinca, né? Mas uma brincadeira muito preocupante, né? A gente leva muito a sério essa pauta, né? Só basta passar uma tinta de cal aqui e virou escola de tempo integral. Porque, na verdade, o que a gente
defende é uma escola de qualidade, e a qualidade ela tem a ver com a estrutura, né, para que o aluno e a professora e o professor se sinta bem, um local de trabalho, um local de estudo, de aprendizado. E não é isso que a gente tem visto, infelizmente nas nossas não. escolas, né? Então, quando se corta do orçamento, quando a gente entrou aqui no estado do Ceará nesse método extremamente acelerado, que esse ano é ano eleitoral, teve que entrar, né? A maioria das escolas, né? Quase 100%, a gente viu que a gente perdeu muitas turmas. Ou seja, é preciso que tenha escola de tempo integral, mas mais escolas. Porque antes, uma sala de aula Sim. conseguia ter manhã uma turma, tarde outra turma, noite outra turma. Hoje em dia, não. A gente tem, na maioria das escolas, uma turma só, manhã e tarde, né? E aí, cadê aqueles outros alunos? Cadê aquelas outras turmas? Ninguém quer saber, porque não estão na escola. E a gente, óbvio que cada vida importa, cada aluno importa, né? E o aprendizado para nós é algo muito sério, e cada aluno tinha que estar sim na escola e não fora dela. Então, a escola de tempo integral, como ela foi implementada no Ceará, ela foi extremamente, na minha opinião, muito desastrosa. Né? E aí a Rebeca queria colocar aí. Pegando o gancho do debate de financiamento, que eu acho que é um debate fundamental, inclusive, beijos, professor Bodião, você que me ensinou, né, que esse debate é fundamental, né? Gente, eu peço desculpa, eu tenho uma fenda nas cordas vocais. E aí eu tô com muito pigarro, né? Vocês estão percebendo aqui, muita tosse e tal. Aí eu... Coisa de café, viu? Pois é, e a gente também não sabe, né? A gente toma o café quente e a água gelada. A gente não sabe cuidar da biólogas querem matar a gente. Mas é isso, assim. Pegando o gancho para esse debate que vocês trouxeram sobre o financiamento, né? É a partir desse debate de financiamento que a gente fala o Congresso e hoje o sistema político, ele faz parte de um contexto geral, de um sistema geral, né? de um projeto político geral. Né? E os ataques ao financiamento, né? A questão da educação, ela passa por políticas neoliberais, né? Que está no todo, mas também está na educação. Né? Hoje, as nossas escolas... elas passaram a seguir uma lógica de empresa. O controle dos professores, dos alunos, né? Tem que estar controlando tempo, saída, até para ir para o banheiro, gente, pelo amor de Deus. Redução de custo. Olha, gente, esse pessoal do Instituto Leme e companhia adora esse negócio Unibanco, adora esse negócio de meta e de redução de custo. E tudo é problema de gestão, né? Não é isso, gente. É custo, não é investimento. E aí é isso, assim, tudo tem que fazer bom e barato, né? Bem empresa, né? Assim. E a entrega de resultados, né? Tudo é resultado. Tem que estar. E agora criou-se uma burocracia para poder colocar esses resultados na rede, né? Na internet. Né? Então, assim, criou-se essa burocracia. Competitividade entre as escolas, né? Isso. Sim. E é meta, né? E o nosso amigo muito querido também, o psicólogo, né? O René Dinelli. Ele fez uma postagem um dia desse que eu gostei muito, né? Que já pensou se o IDEB fosse calculado pela saúde mental do professor? Então. Né? Então, eu tô rindo de nervosa, viu, gente? Eu já me afastei 2 vezes, viu? Problema de saúde. Pois é. Então, assim, esse debate dos resultados, ele vai para um outro problema, que é a precarização do trabalho docente, né? Que também está no meio desse ataque neoliberal na educação, né? Essa precarização do trabalho docente tem muito a ver com, por exemplo, se intensificou, gente, a quantidade de trabalho. O professor trabalha muito. E olha que a gente tem um texto, mas mesmo assim, um texto de planejamento, né? Mas mesmo assim, gente, é trabalho, trabalho, trabalho. É plataforma, colocar coisa no sistema, e é o sistema, e é o sistema. Então, assim, se intensificou muito o trabalho. Além disso, agora estão trocando o concurso público pela contratação de professor temporário. São 60%, gente. Isso é muito ruim. A rede estadual, né? A instabilidade, essa flexibilização do contrato, né? Agora vai ter o concurso. Ele informou, né? Mas, gente, 2.000 vagas não é o número real de vagas. Vale a pena ressaltar. Ele informou, mas o edital ainda não foi lançado. Não saiu ainda, né? O problema é que eles tratam professores temporários, que era para ser algo temporário, como algo estrutural. Permanente. Né? Permanente.
Não se resolve. Não sabemos, de fato, quantas direito vagas são trabalhista. definitivas, quanto tempo, se a vaga é temporária. Não se tem esses dados. Eu, pelo menos, sou professora temporária desde 2012 e passo o ano letivo inteiro pensando, será que no próximo ano eu vou estar trabalhando? E eu tô com os alunos, trabalho com alunos de ensino médio, falando sobre o futuro, incentivando. Bora, gente, vamos, pense no futuro de vocês, vamos à universidade. E eu não consigo planejar o meu futuro. Sim. Eu não consigo. E nessa peleja que os professores temporários passam, isso passa 1, 2... Todo ano, vou conseguir me lotar? E eles passam essa tormenta por 10 anos. Eu conheço gente que é professor temporário há 15 anos. Onde é que essa pessoa, né, não tem um perfil já de professor? Dá uma desesperança, né? Dá uma desesperança. Então, Dá. assim, por quê? Porque eu acho que tem a Sem ver direito com o trabalhista. processo de como... desse ataque neoliberal na educação, onde tem que diminuir os custos, tem que diminuir os salários, precarizar, não tem... tem o 13º, mas não tem o terço de férias, quebra o contrato. Então, assim, é um ataque. E assim, gente, o Paulo E Freire... o salário é menor, viu? Sim, o salário é E menor. não ganha por carreira, né? Sim, não ganha O por professor temporário, ele pode ter doutorado, ele ganha o salário A de um sensação que graduado. eu tenho é que a SEDUC não trata professor temporário como professor. A Eu não me última sinto vez que eu valorizada vi, enquanto se eu não me professora. engano, a última vez que eu vi, pela tabela salarial, a diferença do valor do temporário com 200 horas está R$ 1.300 a menos do que o professor de início de carreira com 200 horas. R$ 1.300. Sem titulação. Isso Né? é menor. Inclusive, a gratificação da gestão é maior do que isso. Sim. É maior do que isso. Então, assim, o Paulo Freire já ensinou muito a gente, né, que a educação ela sempre está vinculada com um projeto de sociedade. Né? A sociedade que a gente quer é a educação que a gente almeja. Né? Então, a gente tem muitas a gente está numa sociedade capitalista, a educação ela vai atender a essa sociedade. Mas tem contradições aí. E é nessas contradições que a gente tem que disputar. A gente, na escola, pena muito, mas nós somos um processo de resistência, né? Uma ferramenta de resistência contra esses ataques. Né? Um outro dado sobre a questão do financiamento e a questão dos ataques às políticas, a questão neoliberal, que foi algo muito crucial no último período no Brasil em relação à questão, às políticas neoliberal e que, inclusive, tem a ver com o processo do golpe. Foi a emenda, e muita gente já esqueceu dela, a emenda constitucional 95, Sim, o bem teto lembrado. dos gastos. Teto dos gastos. Gente, o teto dos gastos, ele inviabiliza os 10% do PIB para a educação. Sim. Exatamente. Não tem PNE com teto de gasto. Não tem, certo? Não tem PNE com teto de gasto. Os 10% do PIB para a educação é uma luta histórica dos trabalhadores da educação, dos estudantes. A Uni fazia essa luta muito, a campanha e tal. Mas hoje, ou a gente derrota primeiro o teto do gasto para a gente poder ter um PNE digno. Né? Então, e junto com o teto... E o pior, qual é o problema? A gente está indo para um processo que a gente não está indo para derrotar o teto dos gastos. A gente está indo na mesma medida. Teve agora no governo um ajuste fiscal. O ajuste fiscal, eu vou dar um ponto. A gente vai, olha, gente, o debate de financiamento e de gastos e a política neoliberal tem que ter um podcast para isso. Porque, olha só, eu vou dar um outro dado. Não vou me aprofundar no ajuste total do governo Lula. Vou dar só um gasto. Uma coisa que é crucial aqui, para vocês que... Hoje é a política principal do MEC. Pé de meia. Sim. O pé de meia só está sendo sustentado ameaçado, porque ele né? não está dentro do orçamento da educação. Isso, corre por fora. Ele corre por fora, exatamente. Ele corre, inclusive, num sistema bancário, né? Num sistema bancário. Se ele tivesse, não existia pé de meia. Então, assim, não isso. dá. O ajuste fiscal não permitiria o pé de meia. Então, o governo fica fazendo essas gambiarras e isso é uma armadilha para a educação. É uma armadilha, é uma arapuca para nós. Outra coisa desses ataques, né? Construir escola, construir Instituto Federal, porque o dinheiro do MEC, ele não é só para... Ele é 70%, eu acho, para a educação básica, mas também tem a educação superior, né? Sim. E hoje, sabe, também não é possível por conta do ajuste fiscal. Sabe como é que isso é dado? Emenda constitucional. Emenda parlamentar, gente. As emendas parlamentares estão construindo o Instituto Federal. Sim.
Entendeu? E isso é outra arapuca. Por quê? Porque cria É a hoje, política. não é amanhã. O que não é hoje, exatamente. Estabilidade, E outra, né? cria a política do curral eleitoral, né? Eu dei, e aí mantém esses mesmos caras no poder. Fui eu que né? Vínculo. Os mesmos Eu que caras do fiz. poder. Gente, é muita coisa, Muita né? Eu coisa. queria, só para finalizar, falar de nós, né? A gente vive num processo que vive uma epidemia de adoecimento, né? Um adoecimento A mental, gente né? tem um podcast só sobre isso. E a violência de Professoras dentro das adoecidas. escolas, né? Então, eu acho que tem Violência, muitos né? ataques mesmo no Congresso. E eu acho que o neoliberalismo, ele produz pobreza, mas ele não só produz pobreza, ele produz uma cultura para essa pobreza continuar. Então, e isso, inclusive, recai para os nossos estudantes, inclusive os mais vulnerabilizados, né? Os negros, as mulheres, LGBTs. Então, eu acho que a gente vai para Brasília para tentar, né? Eita. Vai ser bom, vai ser bom. E quero dizer para quem está nos Necessário. ouvindo, né? A gente passeou aqui por várias temáticas, mas é porque a gente entende a educação como grande, como macro, como integral. Então, a gente vai falar aqui... A gente já falou aqui de saúde mental, a gente já falou aqui de... Escola de tempo integral. Escola de tempo integral, já Educação falou aqui, domiciliar. Pois é. Porque a educação é estrutural. Sim. Então, a gente entende isso. A gente vai falar das pautas mais específicas, do salário, do plano de cargos e carreiras, né? Da disciplina em sala de aula, mas a gente entende isso como... É por isso que a gente está almejando Brasília, né? Porque a gente quer Nosso debater alvo. os temas nacionais. E outra coisa, a gente está falando aqui do Ceará. Nós somos a gente está almejando Brasília, mas nós somos uma candidatura do Ceará. E para quem é do Ceará e para quem não é, que está nos ouvindo, porque nós queremos que outras cidades, As outros vozes da estados educação nos veem o mundo. escutem. A gente é tido como referência, né? Isso. A gente já falou aqui. Sim. O exemplo do Ceará como referência. Mas é importante que se diga que a gente é muito referência nos números. Aqui não é as mil maravilhas, não. Tem muitos avanços? Tem. Mas se aqui a gente está dizendo que há quem diga assim, vocês estão reclamando de barriga cheia, né? Porque aí tudo no Ceará é bom. Mas é porque o resto do Brasil Pior. é muito Sim, ruim. Tem lugares piores É muito na educação. ruim. Tem lugar que professor não tem piso, vários municípios que não pagam piso, É verdade. vários estados que não têm plano de cargos e salário e carreira, né? E um número maior salários, de professores temporários. números maiores. Então, assim, se aqui a gente está apontando problemas, a gente tem que ver o resto do Brasil. Sim. O resto do Brasil precisa de muita coisa. Se a gente for falar de educação indígena, Educação quilombola, educação antirracista, rural, aí que a gente vai também. falar nos próximos podcasts, fiquem Sim. atentos e atentas. Aí a gente vai esmiuçar vários problemas, mas a gente também vai trazer soluções. Isso, que é importante. Precisamos. Mas como somos professoras, né, a gente sempre passa por um processo na escola, na educação, que é um momento que a gente encara como muito especial, muito necessário, que é o conselho de classe. Gente, antes eu ia com tudo para o conselho de classe, porque é um momento de discutir as dificuldades, o que está bom, o que está ruim, né? E a gente trouxe um problemão hoje, né? Eu já chorei com o conselho de classe. Sério? Não, a gente sai muito mal, Eu pego né? muitas brigas em Muito conselho de mal. complicado. Hoje eu fico tensa só de pensar. O povo diz que eu defendo o menino danado. Oh, meu Deus. Advogada dos Eu sou filhos. advogada do menino danado. Isso eu mesmo. Então, a gente trouxe para esse nosso conselho de classe discutir uma situação atual muito preocupante, que é a situação dos professores temporários. Gente, todo ano eleitoral, a Secretaria de Educação dá esse vacilo de não se atentar por algo muito básico. E olha que a nossa ex-secretária de Educação se afastou no tempo correto para poder ser candidata, e hoje é candidata a deputada estadual, mas esqueceu dos professores temporários. 60% da categoria esqueceu de lembrar que tem um calendário que tem que respeitar essa data de afastamento para contratar, né, no período certo aí, novos professores. Então, tem muitas escolas hoje que começaram a metade do ano letivo, o segundo semestre, sem disciplinas de matemática, português, história, geografia. E aí, como é que faz numa escola de tempo integral que o aluno tem que ficar
8 horas, né, na escola, 9 horas na escola, sem aquelas determinadas disciplinas, né? Imagina aí como E que não deve pode estar liberar o caos. menino pra Não, casa. pode liberar, não. Eles têm que Libera. Parece ficar de lá. propósito, né, gente? Gente, que falta de Todo respeito. De dois em 2 anos tem planejamento, eleição, né? não é, gente? É o básico, É né? para- Isso, é para o- mim, é o maior sinal de que a Secretaria de Educação aí não respeita e não se preocupa nem com a categoria professores e muito menos com os estudantes. Como é que se faz educação sem valorizar o profissional que ensina? Eu não entendo essa lógica. Qual é a lógica? Qual é a lógica matemática disso? Não sei. O Darcy, e assim, parece um projeto, né? Eu É lembrei um da projeto, frase do Darcy Ribeiro, né? A crise da educação não é uma crise, é um projeto, né? E a crise se aguça nesse período eleitoral, né? Se aguça em alguns momentos do período, né? Dessa temporada. Mas vamos para nossos finalmente. Vamos encerrar essa Qual é a tarefa de casa, porque esse tia? conselho de classe também a gente vai sair bem mal, né? Mas enfim, vamos para nossa tarefa agora de casa, De né? casa, isso. Primeira grande tarefa de casa que tem que fazer, né? Nos acompanhe, né? Ah, Acompanhe lá, importante. @Vozes da Educação PSOL. É muito importante para nós. Vocês viram a quantidade de pautas que a gente precisa estar defendendo lá em Brasília. Vocês viram também o quanto é importante 4 mulheres. Eu estou me sentindo, gente, como se tivesse assim, compre um e leve 4. Na verdade, é compre leve todas, né? Que nós É isso representamos mesmo. Mas é muitas. tudo de qualidade, Isso. viu, né? Muita, muita. Então, acompanhe todas nós, né? Não só a página da coletiva, mas de cada um de nós, né? E aí tem a minha, né? @prof. Ana Carina, Ana com 2 N's. E a minha é @Beca Veloso. A minha é Liana, @LianaB Matias. @EricaPonte50. E a gente fica por aqui no primeiro nosso podcast, mas a gente vai ter vários muito podcasts. A gente quer trazer muitos temas relacionados à educação, AE, né? Alunos especiais. E a gente adora falar. Muitas pautas das professoras. muitas. Mandem pautas, mandem Mandem pautas. pautas. A gente vai convidar pessoas, né, Isso. para estar E eu acho que participando. talvez o conselho de classe pode vir pautas, né? Boas Reclamações, também. né? Dos nossos Muito professores boas. no interior, Isso. aqui na capital. Acho que seria uma boa. Seria. É isso. Hoje a gente isso. fica até aqui, né? Nesses Bora, quase tocou, 50 minutos de tocou. aula. A gente volta depois. Bora, esse é o podcast, como é? Somos a coletiva Vozes da Educação. E as professoras vão ocupar Brasília!